Olá, está começando mais um GabaCast, a sua conexão com o conhecimento. E a gente está dando continuidade à nossa série De Olho no Enem. E a gente recebe hoje a equipe de História, que está o Tarcílio e o Thiago, que vão falar para vocês o que é que vocês têm que ficar de olho nessa prova do Enem. E aí, gente, o que essa galera tem que ficar de olho? Fala, galera, tudo bem? Espero que a galera aí nessa reta final esteja bem preparada, animada, motivada para o grande desafio que é o Enem que está se aproximando. Bom, hoje então eu vou aqui só me apresentar rapidinho, passo a palavra agora para o Tarcílio. Eu sou o Thiago Finzi e aí normalmente nas unidades eu fico com a história de Brasil, então a gente vai meio que dividir, né? Eu com algumas dicas aqui mais sobre história do Brasil e o Tarcílio aí sobre geral. Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Tarcílio, professor de História, trabalho mais a área de geral e a gente vai fazer um apanhado geral sobre a prova do Enem e algumas dicas para vocês, tudo bem? Bom, então vamos lá. Pessoal, antes da gente falar de história propriamente dito, é importante pensar a prova, né? A prova ela é uma maratona, né? São várias questões e questões muito longas, então é um desafio ao mesmo tempo físico e psicológico essa prova. Eu acho que antes de pensar no conteúdo é importante ter uma estratégia. Então, saindo de casa é importante que vocês tenham isso muito claro. É importante primeiro fazer uma leitura prévia da prova. Muita gente me pergunta, né? Mas, Thiago, eu não sei identificar o que é uma questão média, uma questão de nível fácil ou difícil. É porque não existe, né? Essa é uma classificação que ela é feita a posteriori. A priori, na construção da prova, não é feita uma separação por dificuldade. O que define a dificuldade ou não de uma questão é justamente a média geral. Ao final da prova, dependendo da quantidade de acertos e erros, né, é feito esse balanceamento que vai ser importante para o TRI. Então não tem como você saber, não tem como adivinhar isso sem fazer a leitura da prova. A questão vai ser fácil se você tiver segurança. Então a nossa sugestão é sempre primeiro fazer uma leitura de todo o conteúdo, de toda a prova, até porque no começo da prova você ainda vai estar descansado, você vai ter uma condição de ter uma boa fluência na leitura dessa prova e vai conseguir identificar aquilo que você tem segurança. E aí você já mata aquilo que para você é fácil. Né? E eu acho que isso é essencial. E aí depois acaba que numa prova muito longa, com textos muito longos, é natural que em algum momento vá chutar. Então que você não chute as questões que você tenha segurança ou plena capacidade de realizar e pontuar. Eu acho que isso é um primeiro ponto. Segundo, né, pensando na história do Brasil, especialmente aí já entrando nessa seara, é muito importante destacar que, não sei, o Tarcílio fala depois a parte como é que é a impressão dele, mas para mim é muito importante pensar que a história no Enem ela é muito diferente dos outros processos. Né? Ela é uma prova muito específica. Aliás, o Enem todo é diferente dos outros processos. Né? Ainda que o Enem tenha mudado nos últimos anos, um perfil até mais vinculado com processos seletivos tradicionais, o Enem de 2010 ele tem algumas variações com o Enem de 2020 e por aí. Mesmo assim, é uma prova muito... é maratona, né, como o Thiago colocou. É uma prova que exige muita leitura, entendimento do texto. A gente sempre fala em sala de aula. O vestibular tradicional ele pega um item correto e outros errados. O Enem trabalha com distrator, então qual item se encaixa mais com o comando da questão? Então, às vezes, por exemplo, uma coisa bem banal. A Segunda Guerra Mundial é o tema da questão. Aí coloca um item lá, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito violento. Falar, claro que sim, então esse é o item correto. Mas se o texto trabalhou sobre a questão da mulher nas batalhas no leste europeu, por exemplo, então o item correto vai se encaixar com esse comando, com esse texto, sobre a mulher, a sua participação em conflitos no leste europeu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o item parece que é correto com aquilo que eu estudei, de modo geral, com aquele conteúdo, só que o Enem ele não é um vestibular tradicional, então qual item se encaixa mais com o texto e o comando da questão? E a imagem também, evidentemente. Então essa é a dificuldade que muitos nós temos em sala de aula para lidar com esse tipo de abordagem junto aos nossos estudantes. E aí só, né, aproveitando, eu acho isso muito bom, porque a gente não combinou nada aqui. É bom ouvir o Tarcílio. Para não parecer que eu tô falando sozinho, né? Porque eu acho que isso é legal. A gente, às vezes, na correria não tem também a oportunidade de compartilhar. Então, a participação aqui no podcast ela é muito bem-vinda também nesse sentido. Então, a gente fala de uma história decolonial no Enem. Então, a gente não vai encontrar questões muito clássicas. O conteudismo que a gente vê em outros vestibulares não vai estar presente. Então, o seu exemplo, por exemplo, é maravilhoso. Porque na história tem muito disso. Maravilhoso é você. E aí ele fala da Segunda Guerra, mas a participação das mulheres no leste europeu. Na história do Brasil, então, a gente vai ter uma questão, por exemplo, sobre os jesuítas.
Mas não vai cair uma questão, muitas vezes, clássica na relação dos jesuítas, por exemplo, com a educação, ou a relação dos jesuítas com a catequese. Um tema recente da participação dos jesuítas, né, da questão relacionada aos jesuítas da prova, foi sobre justamente o uso das ervas medicinais, né, de uma farmacologia indígena, que vai ser importante para esse sincretismo, essa hibridização cultural. Então, o que eu costumo dizer é que, normalmente, o que cai no Enem não está na apostila. Então você vai ter que ter uma visão mais macro, você vai ter que ter uma noção de processo, vai ter que ter uma noção em que você compreende os conceitos que fundamentam o processo histórico e desse processo tirar a microhistória. Então não é uma prova de macro, e sim de microhistória. E isso é que deixa muita gente, muitas vezes, inseguro no Enem. E não precisa. E é o que o Tarcísio acabou de falar. O texto é o seu guia. Não tem como, na prova de história, não tem como buscar atalho. Ah, mas eu tô cansado. Eu tô cansada. Beleza. Você vai marcar, aproveitando o exemplo do Tarcísio de novo, que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito violento. Pois foi. Mas o comando da questão pedia para falar, a partir da interpretação do texto, da participação feminina. Né? E isso é um dado importante nessa perspectiva decolonial. As temáticas prioritárias serão ligadas à questão indígena, à questão negra, à questão feminina, à questão LGBTQIA+. Então, essas são as temáticas que o Enem vai priorizar. Nessa perspectiva microhistórica, né? A participação, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial de indígenas, dependendo da região, ou na Guerra do Paraguai, a questão Guarani. Então, são situações que eu acho que ouvir isso de nós aqui hoje, para quem está de lá esperando uma prova talvez mais tradicional, seja bacana. Então, você não vai esperando aquilo que talvez você decorou. O decoreba não funciona no Enem. Você vai buscar essa interpretação, né? Lembrando que o Enem trabalha muito, isso é um adjetivo positivo do Enem, sobre a questão da historiografia. Que a história como passado, o entendimento nosso não é esse. A história, o processo passado, não é possível de você mudá-lo. Só que a leitura da história, a escrita, o entendimento, a historiografia, é muito cobrado no Enem, vestibulares também, mas bem elaborados, enfim. Então nós temos cada vez mais certos tipos de debates, como até o Tiago colocou, questões de gênero, questões raciais. Então, uma série de questões que fogem àquela perspectiva tradicionalista, conteudista, que vestibulares geralmente cobram. Então, a gente pega, por exemplo, a questão do Brasil colônia mesmo, que é um tema muito, muito cobrado. A gente pega a relação de escravidão. A relação de escravidão, na ótica mercantilista, é uma ótica de mercadoria. Só que os escravos, eles agiam de modo bastante ativo nesse processo, até citando, inclusive, até também a questão indígena, o tema do sincretismo religioso e cultural. Como você tem, então, práticas de resistência, então como é que isso até extravasa aquela caixinha, aquele modelo, aquele rótulo de o escravo de um lado, o senhor de outro, aquele que só bate, aquele que só apanha, mas são pessoas que resistem, que enfrentam, que contestam. Então, esse entendimento... Que negociam também. Que negociam também. Negociar como assim? Então, as fontes, muitas vezes, são renovadas ou têm achados novos e que refazem certas leituras e críticas de processos passados. Então, a gente tem, por exemplo, a Grécia Antiga. A gente falou de mulher na Segunda Guerra Mundial. É cada vez mais notório questões sobre as mulheres na sociedade grega. Elas estão subjugadas, estão ali oprimidas, sim, mas resistem, elas têm ali uma série de demandas, de lutas. Então, esse tipo de debate cai muito no Enem. Também a noção de África. A África eu só relaciono com a escravidão, só com a colonização, mas pensem a África, além desses moldes colonialistas do século XIX. Então, os reinos africanos antigos, então, o reino de Mali, de Gana, Songhai, a questão, sabe, da Núbia ali, de Cuxi. Então, você tem reinos muito fortes, muito ricos, e que a noção de África, a gente estuda, é uma noção europeizante, estereotipada. Eurocêntrica. Então, isso, eurocêntrica. Então, o Enem, e não só o Enem nesse caso, vestibulares bem elaborados também fazem isso, ainda bem. Então, fogem essa coisa do conteudismo daquela coisa fechada como tinha anteriormente. Né? E nessa perspectiva, né, que a gente acaba falando da África, é um recorte muito importante. Então já vão preparados que vai ter história antiga africana e história média africana, que é um negócio interessante a gente pensar, né? Porque quando a gente pensa nessa visão tradicional da divisão histórica, né, da periodização tradicional da história, Idade Média, você pensa o castelo.
Idade Antiga, você pensa A Grécia. Idade Média africana. Mas não existe só a Idade Média na Europa. Existe uma Idade Média americana, existe uma Idade Média africana, existe uma Idade Média asiática. Então essas noções, elas são incríveis. Assim. A prova é muito longa, a prova é desgastante, é uma maratona. Mas se a gente conseguisse fazer um recorte só da prova de história, é uma prova belíssima. Uma prova belíssima. Eu acho que é uma prova que é justa. Eu acho que é uma prova que, apesar do cansaço, eu acredito demais na preparação dos nossos estudantes aqui. Sim. Eu tenho certeza que vão chegar e têm condições de fazer esse trabalho, né? De fazer uma boa interpretação, entender que é necessário uma estratégia, não chegar lá, né, com essa ansiedade de fazer a prova na ordem que as questões aparecem. É muito importante que haja a estratégia de focar, óbvio, naquilo que você tem mais segurança, que você domina, porque a pontuação vem disso, né? E na hora de fechar depois ali o trabalho, fechar da prova, indo para casa, ter essa sensação de dever cumprido. Porque é isso, é impossível não chutar, é impossível não se frustrar, é impossível não cansar nessa prova, mas eu acho que a gente aqui com a nossa experiência consegue perceber isso, né? Aquilo que é importante de priorizar. Há um desenho clássico da prova, né? Mais um tema que se o Tarcísio não se importar, só que eu gostaria de trazer, é que o Enem, ele dentro de sala de aula, essas últimas semanas, a gente já tem feito isso com as turmas de semi-extensivo Enem. Buscando realmente desenhar a prova, né? Entender as estruturas que condicionam a organização das questões. E uma questão clássica, e eu acho que talvez fica difícil na hora de resolver os exercícios, essa semana mesmo a gente falamos sobre isso em uma das turmas, trocamos ideias sobre isso. Há uma diferença entre história e memória. E essa é uma clássica questão do Enem, não é isso? Então existe a história, que é o processo, o fato, aquilo que aconteceu, e existem as disputas pelas memórias sobre isso. Então uma questão muito clássica você tem um Dom Pedro I, que tem um primeiro reinado super confuso, por exemplo. E você tem o segundo reinado, o filho dele, Dom Pedro II, criando todo um simbolismo positivo sobre a imagem do pai. Então o vivido, o processo, é o poder moderador, um governante absolutista, tirânico, centralizador. E aí depois vem essa ideia de um estadista, de um líder, de um herói da independência. É muito importante ter esse domínio, né? Dominar o que é a história e o que é a memória, dependendo da questão. A questão não é sobre o processo, mas como estão sendo disputadas essas memórias. Tiradentes, que era um criminoso e que virou um herói republicano. O Bandeirante, que de um escravocrata vira um herói desbravador na época da República Velha. A literatura, a interdisciplinaridade, sempre muito importante na prova. Acho que são situações que vale a pena citar também. Pegando a memória, lembrando dos povos indígenas que caem bastante. Vejam a questão dos povos ameríndios, né, da Mesoamérica, da região andina, então, maias, astecas, enfim. Você tem ali a memória sendo muito colocada no Enem. Exemplo, o Colombo, uma questão bem simples, né, clássica. O Colombo, a memória europeia sobre o Colombo é positivada. A memória sobre os povos indígenas, nativos, melhor dizendo, eles são uma memória muito negativa de genocídio, de tragédia cultural, de imposição religiosa. Então, essa questão dos debates indígenas dentro da memória, da luta, da resistência, também cai muito no Enem. E pegando um gancho também, com outra questão que cai bastante no Enem, é a noção de patrimônio histórico, cultural, material, imaterial. Cai muito aquela questão que eu gosto bastante do patrimônio imaterial. A distinção patrimônio material. Exemplo que caiu já no Enem, do queijo Minas. Exato. O queijo Minas, ele é tangível, é material, só que a sua fabricação artesanal é um patrimônio que é imaterial, os saberes tradicionais. Então isso é uma questão que cai bastante, ainda bem que cai bastante, no Enem, já nos últimos anos, já tem algum tempo, aliás. Então, essa noção de dentro de memória, luta pelo seu espaço na história, na memória histórica de um grupo, não só do indivíduo isolado, mas de um grupo, de uma causa particular. Então, esse debate ele é muito interessante, que o Enem pode cobrar para vocês. Tá? E querendo ou não, a prova ela é muito antenada. É uma prova que a gente está pensando sempre nas possibilidades das efemérides. E a gente está numa época especialmente rica de efemérides, né? 2022, 2023, esses 2 anos, próximos anos, a gente ainda vai ter muito processo que remete à construção do Estado Nacional, a luta pela independência, o tenentismo dos anos 20, a formação do Partido Comunista, a Semana de Arte Moderna de 22, os desdobramentos da Revolução Russa. Então há várias efemérides importantes e eu acho que sempre é um fio condutor também que pode ser útil aí nessa retomada, nessa revisão final que a gente está produzindo agora. Só tomar cuidado, porque
infelizmente, ou felizmente, dependendo da circunstância e do ponto de vista, o Enem não cobra muito, vem mudando um pouquinho nas últimas provas. Coisas mais atuais na parte de história, que a prova é de humanos, então não é prova de história, a prova é de humanos, humanidades. Mas, assim, processos mais recentes, eles têm uma cobrança menor, né? Então, tipo, a Revolução Russa mesmo é um tema que cai pouco no Enem. Ah, pode cair agora? Então, cai pouco, não deve estudá-la. Não, deve estudar sim, porque pode cair, está no conteúdo programático. Mas processos mais recentes caem menos. Pode cair. Mas a prova do Enem na parte de história, ela pega muito ali o século XVI, a parte do Brasil, XVII, XVIII, XIX, a ideia do Estado Nacional em sua construção e expansão. Na parte geral cai também história antiga, pegando mais Roma e Grécia, questões clássicas do que o que é o ser cidadão na Grécia Antiga. A democracia ateniense, a democracia é a mesma que a atual? Evidentemente que não. Há diferenças, mas quais são os critérios? Também uma questão que cai bastante no Enem, na parte geral, a Idade Média. E a Idade Média não cai só, o nobre explora o servo. Não. Às vezes pode cair muito a questão de religião, a questão cultural, as existências dos servos, dos camponeses. A relação arte, cultura, história, ela é fundamental em todas as esferas. Né? O calendário, né, como é que ele... noção de tempo. Isso, noção de tempo, justamente. E na parte geral ainda, também aquelas revoluções, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, as revoluções inglesas que modificaram ali, o panorama absolutista britânico para uma monarquia parlamentarista que tem a ver até hoje, né, com a monarquia britânica recente. Então, essas revoluções caem bastante. Então, a parte geral é isso. Agora, de Brasil, você pode elencar ali. Porque, assim, sempre é muito difícil falar o que vai cair. A gente não tem bola de cristal. Mas a gente pega e estuda as provas passadas. Então, não é uma leitura, não é uma fala do nada. Voz da minha cabeça. A gente pega provas do Enem e vem cobrando mais isso, não é? E de Brasil, ô bonitão. Isso. Ele é muito lindo, né? Vamos combinar. Isso. Nossa senhora, mas é chato. Devia cobrar um tributo sobre a beleza. Não, aí nesse ponto eu seria isento de tributo. Aqui, pelo amor Desculpa, de Deus. é que eu estou aqui arrepiado. Então, assim, uma coisa que me vem, a gente foi falando de várias dicas, a gente vai elencando elas naturalmente. Uma situação que eu acho que vale a pena reforçar é que nesse processo de construção do Estado Nacional Brasileiro, que é necessário, né, dentro de uma prova de ciências humanas, a ideia de brasilidade, na perspectiva cultural, na perspectiva religiosa, na perspectiva histórica e também na perspectiva burocrática. Então, um assunto que normalmente é importante, fizemos até um levantamento estatístico a partir de uma das listas que eu fiz lá agora na unidade aqui de Uberlândia da Princesa Isabel, que é dedicada só, né, à preparação para os vestibulares. Ali a gente fez um trabalho sobre esse período, que é período joanino, primeiro reinado e o período regencial, que é um período mesmo necessário para entender a luta pela independência antes, durante e os desdobramentos disso logo após ali a renúncia, a abdicação de Dom Pedro I. Então, nesse cenário, o que a gente percebe de uma lista de 15 questões? 4 questões ligadas à Constituição de 1824. Né? Então, eu tenho muito essa preocupação no Enem, olha, quem tem direito à cidadania, quem vota, quem não vota, o que a Constituição fala sobre o direito indígena, o que a Constituição desse determinado período fala sobre o direito à greve. Então, essas são importantes reflexões. Fazer, de repente, nessa reta final, um apanhadinho mesmo, uma revisão mais leve que seja para tentar entender, por exemplo, qual é a primeira Constituição do Brasil, o que ela define sobre o que é o que não é ser cidadão, o que é a primeira Constituição republicana, que inclusive foi tema da UFA agora, na primeira e na segunda fase. As Constituições de Vargas, que foram 2, especialmente a primeira ditadura brasileira, inspirada no nazifascismo. E, obviamente, a Constituição de 88, ela é um outro tema clássico. Questão da criminalização do racismo, direito à reforma agrária, direito à greve, expansão, né, da perspectiva quilombola. Então, assim, são várias... A questão do voto, sempre central, quem vota, quem não vota, né? Então, acho que, assim, pensando nessas dicas, nessa nossa conversa aqui, seria uma forma mais objetiva da galera conseguir fazer uma revisão rápida aí. Essa comparação entre constituições do Brasil também tem que saber bastante. Por quê? Compare o voto no Brasil monárquico, era baseado em renda. Você tem a expansão do voto na República Velha, só que ainda exclui boa parte das pessoas, né? Mulheres de modo indireto, você tem analfabetos, aí você tem no governo Vargas, a primeira Constituição estabelece voto feminino, daquele código de 2 anos anteriores a ele, a Constituição. E a atual Constituição, a cidadã, ela é muito mais universalizante. Então, como é que a questão do ser cidadão, ser cidadã, isso é explorado nessas questões em termos de comparação de cartas constitucionais, tá? Só uma coisinha, só para deixar bem claro.
eu falei que não cai tanto assim atualidades, mas eu lembrei agora que caiu uma questão o ano passado sobre Crimeia, sobre Rússia, Ucrânia, derivado, logicamente, da guerra da Ucrânia recente. Sim. Então, não é que não cai isso, é que cai menos do que outros temas. E normalmente cai na perspectiva interdisciplinar. Isso, com a geografia, justamente, que a prova é de humanas, não é de história. Então, assim, na parte de geral, o que cai mais, não é para estudar só isso. O que cai mais, repito, história antiga, Grécia e Roma, mas já caiu questão sobre Babilônia, sobre então o Código de Hammurabi, sobre Egito Antigo, mas cai mais Grécia e Roma, também os reinos africanos antigos, dê atenção a isso, a Idade Média é um tema que é muito explorado, às vezes algumas provas, e até eu contesto isso, você pegar, teve uma prova que teve 2 ou 3 questões só de Idade Média, foi isso, né? Teve um também que só teve 2 questões de Era Vargas. Deveria... explorar mais temas, porque aluno estuda muito tema para fazer essa prova do Enem. Mas essa questão das atualidades também dê enfoque a isso, mas o Enem na parte de história dentro das humanidades, ele cobra mais do século XIX para trás. Né? Só vou deixar bem claro isso mais uma vez. É isso. Eu acho que o que a gente tinha para contribuir nesse bate-papo, eu acho que a gente poderia falar vários de outros possíveis temas, mas eu acho que a gente deu conta aqui de dar uma perspectiva geral, para trazer um pouco de segurança. Eu acho que nesse momento agora candidato, estudante, trabalhar muito realmente a ansiedade que vai chegando, parece que vira uma contagem regressiva, 10, 9, 8 semanas. Né? Relaxar. E ter consciência que todo mundo que está aqui com a gente está fazendo um bom trabalho, a equipe é fantástica. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, tenho muito orgulho de dividir frente. Por mais que você seja um fanfarrão, tem. Você é um cara que eu admiro muito e tá aqui com você é um prazer, com certeza. Nossa. E assim, a torcida é essa, né? Para que tudo que a gente está trabalhando repercuta numa prova tranquila, que traga, né, essa segurança, essa tranquilidade, por mais que seja muito difícil, mas que o dia da prova seja um dia em que vocês possam realizar sonhos. É isso que a gente trabalha, para ajudar vocês a realizar seus sonhos e alcançar suas realizações aí. Sim, e brincadeiras à parte, muito obrigado pelo espaço aqui. Também fico muito lisonjeado trabalhar junto contigo, viu? Meu glorioso Thiago. Tá? Você é um cara muito, muito legal, inteligente, enfim. E a dica é evidente que a gente tem que entender que o aluno, a aluna... Está ansioso, está ansiosa, mas tentar reler as questões antes de ignorar a questão, não dou conta. Tenta entender assim, qual se encaixa mais com o texto, com o comando da questão, com a proposta, que assim, vai dar certo, tá? Então, muito obrigado. Nossa dica não é a reinvenção da roda, mas eu acho que isso, se pegar essa nossa discussão e levar para o dia da prova, fica bastante interessante para vocês. Eu acho que a possibilidade de surpresa ela é pequena. Então, acho que a gente consegue fazer um bom desenho, um bom mapa da prova, né? Então, é isso. Agradeço também a oportunidade. Espero ter contribuído aí com o projeto. Fico no aguardo aí de novos convites para poder colaborar com vocês. E brigadão aí. Obrigado, então, Tarcílio. Obrigado, Thiago. GabaCast, a sua conexão com conhecimento. Encerrando mais um episódio de Olho no Enem. Segura aí que a gente volta com mais episódios daqui a um tempinho. Valeu, até mais. Falou, tchau, tchau.